Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare Pare e pense. Abençoados, completos e perfeitos, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o teu programa, o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense que está no ar aqui na Bicuda FM 98.7, segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. E nesta quarta, exclusivamente, estamos entrando a partir das 23 horas por conta do futebol. Você desfruta aí do futebol e logo depois sintoniza a Rádio Bicuda FM para se inteirar acerca dos assuntos concernentes ao reino de Deus. O programa Pare e Pense é um programa que ele é idealizado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda, instituto esse que se caracteriza em explicar as palavras inefáveis que um dia foi dada ao apóstolo Paulo e plasmada em suas 14 epístolas. Porém, este evangelho esteve por mais de 2000 anos encoberto, até que chegasse o nosso apóstolo, o apóstolo da graça, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, para descodificar esses mistérios, para aclarar essa ciência em nossa mente. E eu te convido para que você também possa ser aclarado acerca dos mistérios de Deus. Temos um tema hoje muito especial, que tem por título Um Decreto de Deus. Pegue aí um papel, pegue uma caneta, pegue uma Bíblia. É muito importante que você compare coisas espirituais com coisas espirituais. Assim você poderá verificar com veracidade tudo aquilo que iremos falar no decorrer deste dia. Antes de entrarmos no tema desta noite, vamos apresentar uma bela canção. Enquanto isso, você se prepara aí para o estudo desta noite. Vamos ouvir então uma boa música e daqui a pouco nós voltamos com esse estudo maravilhoso. Um Decreto de Deus. Arriba! ¡Ama, Padre! Estamos aquí para hablar de los misterios de Dios. Para tú que eres un espiritual, vim solo te acordar de toda la verdad. Y esa verdad es que te haz reinar. Reciba que eres un hijo amado. Reciba que eres un predestinado. Reciba la verdad que viene del Espíritu. Es el poder de Dios para tu vida. Es el misterio de Dios. Estamos aquí para hablar de los misterios de Dios. Para tú que eres un espiritual, vimos solo te recordar de toda la verdad. Y esa verdad es que te haz reinar. Reciba que eres un hijo amado. Reciba que eres un predestinado. Reciba la verdad que viene del Espíritu. Es el poder de Dios para tu vida.
Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. É isso aí. Acesse nossas páginas na internet, acesse lá o nosso site, o nosso canal no YouTube e você estará se informando mais acerca do conhecimento da graça de Deus. Nós temos ali mensagens, música, clipes musicais, cápsulas de graças, palavras inefáveis, enfim, um grande acervo que irá educar ao teu homem interior. E vamos então entrar no tema desta noite, que se chama Um Decreto de Deus. Antes de entrarmos nesse estudo maravilhoso, gostaríamos de determinar o que vem a ser um decreto. Vamos então à definição do que é decreto. Primeiro, ordem ou resolução emanada de autoridade superior ou instituição, civil ou militar, leiga ou eclesiástica. Ponto 2. Manifestação de vontade, desígnio divino. E o ponto 3 nos fala sobre uma decisão, uma determinação. Isso define o que vem a ser decreto. O fato em questão trata-se de um decreto da parte de Deus. Sua vontade estabelecida, uma decisão, uma determinação. Após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, houve uns resultados para o cristão. Um estendeu-se para o espírito e outro estendeu-se para os nossos corpos. Então nós vamos definir aqui quais são esses decretos. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui hoje é um decreto para o nosso espírito. O primeiro resultado estabelecido para o nosso espírito é que fomos aperfeiçoados para sempre. Lembre-se disso. É um decreto e da parte de Deus. Nada e ninguém pode mudar isso. Vamos então a esta evidência bíblica na carta de Paulo aos Hebreus,
capítulo 10, verso 14. Aí está o primeiro decreto estabelecido para o nosso espírito. Veja o escrito: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Abençoado, você é um perfeito para sempre. Em espírito estamos perfeitos e completos. Não há que se fazer mais nada a esse respeito. Embora estejamos em um corpo carnal que está sujeito a falhas, que está sujeito a erros, o teu espírito ele jamais pode ser contaminado com suas atitudes carnais. Isso é decreto, isso foi estabelecido. Você é um espírito perfeito e fim de papo. Na morte de Cristo, na cruz do Calvário, a igreja foi santificada, ela foi regenerada e em espírito estamos irrepreensíveis diante de Deus. Portanto, os chamados cultos para a santificação, as consagrações, nada disso tem valor, abençoado, porque você já é um santo impecável diante de Deus. Vamos ver essa evidência? Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios. Vamos ver o capítulo 5, Efésios capítulo 5, o verso 25, do verso 25, melhor dizendo, até o verso 27. Veja como está a Igreja de Cristo nos dias atuais. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim está você, assim estamos, abençoados. Você não pode jamais que alguém bote o dedo na tua cara e venha poder achincalhar com você, chamar você de pecador, de miserável, de pó da terra, bichinho de Jacó. Isso são tudo contos da religião. Você hoje está, como diz o verso aqui, sem mancha, sem ruga, santo e irrepreensível. Sabe o que significa a palavra irrepreensível? É que muitas das vezes erramos, abençoados, mas não temos o desejo de errar. O nosso espírito, muitas das vezes, se entristece com as nossas atitudes carnais. Esse ato significa que você está irrepreensível diante de Deus. Quando Paulo faz essa citação neste verso dizendo igreja, ele não está falando de denominações, mas sim daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Na carta escrita aos Hebreus, ele descreve com muita propriedade quem é esta igreja. Vamos voltar a Hebreus? Hebreus capítulo 12. Carta de Paulo aos Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O verso 22 e o verso 23. Veja o que diz. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos feitos perfeitos. Aí está a igreja do Senhor. Aí está eu e você. Nós, abençoados, não fomos gerados debaixo de um pacto de maldição. Nós fomos gerados para um pacto do Espírito. Paulo está deixando muito bem claro aqui que nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Portanto, a igreja do Senhor, ela é composta de espíritos justos, feitos perfeitos. Lembra o que lemos em Hebreus 10:14? Nós fomos constituídos espíritos justos, feitos perfeitos. Esta é a igreja do Senhor. Essa história de que a igreja está em pecado, que a igreja precisa se arrepender, que a igreja precisa fazer a campanha, que precisa fazer o jejum, que precisa fazer a consagração, que precisa fazer a santificação, que precisa fazer a vigília e fazer. Não, abençoado. Tudo já foi feito por mim e por você. Na cruz do Calvário se estabeleceu um decreto para o teu espírito. E esse decreto diz que você é um espírito justo, feito perfeito. Está claro que na morte de Cristo nós fomos feitos um com o Senhor. Portanto, somos sua propriedade perpetuamente. É o que diz na carta de Paulo à igreja de Coríntios,
primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Veja só o que diz aí. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz assim: mas o que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Assim estamos, unidos em um casamento eterno. Quando foi que se estabeleceu esta união? Lá na cruz do Calvário. Ali houve remissão, ali houve justificação, ali houve santificação. E nós, então, fomos unidos para sempre com o Senhor. Então, abençoado, vamos ler novamente o verso para que isso fique gravado em sua memória. Mas o que se une ao Senhor, um espírito é com ele. A pergunta, então, que eu te faço neste momento é: sendo você um espírito com o Papai Deus, como pode, então, o diabo te pegar? Como pode o diabo te afrontar? Como pode o pecado te afrontar? De forma nenhuma, porque você é um espírito com o Senhor. Se todas essas coisas que se fala na religião pudessem se acercar de você, pudessem se assenhorear de você, isso também afetaria Deus, isso também afetaria o Senhor, porque nós somos um espírito com Ele. Nós vamos um pequeno intervalo para a divulgação das nossas mídias sociais e daqui a pouco voltamos para dar continuidade nesse precioso estudo que se intitula Um Decreto de Deus. Na segunda parte desse estudo, vamos falar do decreto de Deus para os nossos corpos. Não saia daí, já já voltamos. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense.
você está sintonizado aqui na Bicuda FM 98.7 no programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense que vai ao ar segundas, terças, quintas e sextas a partir das 22 horas. Hoje, exclusivamente, estamos aqui depois do futebol. Ou seja, o programa na quarta-feira entra a partir das 23 horas. Você é o nosso convidado para estar acompanhando esta programação. E lembrando a você que também você pode sintonizar a Rádio Bicuda FM através da internet. Acesse o site www.bicuda.com ou baixe o aplicativo no Play Store. Jogue lá na busca Bicuda FM e você acessará nosso aplicativo exclusivo para você ouvir aí no teu celular, no teu tablet, no teu computador, aonde você quiser, em qualquer lugar do planeta. Vamos dar continuidade ao estudo desta noite, que tem por título Um Decreto de Deus. Na primeira parte, falamos do decreto de Papai Deus para o nosso espírito, que você é um espírito perfeito. Isso é para sempre. Não há nada que você possa fazer que há de manchar essa perfeição de Deus em você. Se você cometer alguns deslizes na sua carne, você vai colher para a sua carne. O seu espírito é intocável. Não há nada que possa manchar a perfeição de Papai Deus em teu espírito. Isso é decreto. Alô? Decreto é algo estabelecido, como definimos no princípio desse estudo, e jamais pode ser revogado, porque esse decreto foi estabelecido pelo próprio Deus. Vamos então à segunda parte do estudo, falando do decreto de Deus para os nossos corpos. Embora estejamos em um corpo corrupto, esse corpo também ele é do Senhor. Quando Cristo derrama seu sangue na cruz do Calvário, ele toma posse desse. Vamos ver essa evidência? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Veja aí o que diz. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, está escrito assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, olha aí, está no plural, os quais pertencem a Papai Deus. Isso foi comprado, abençoado, foi comprado com sangue. Quando Cristo derrama seu sangue ali na cruz do Calvário, ele toma posse do teu corpo, ele toma posse do teu espírito. Então, você pertence a Papai Deus. Essa história que você tem livre-arbítrio, que você pode se perder, que você pode se salvar, lé do engano. Logo, logo iremos trazer aqui para vocês um estudo acerca disso, falando que livre-arbítrio é uma doutrina carnal, é uma doutrina inventada pelo homem. Não. Papai Deus, quando entra no véu de Jesus de Nazaré, sobe naquela cruz e derrama seu sangue, ele compra o teu corpo, ele adota o teu espírito para sempre, e jamais você pode escapar da mão dele. É o que diz o profeta lá Isaías, que ninguém pode escapar da mão de Papai Deus. Seu decreto sobre nós é tão contundente que nem a morte tem o poder de invalidar este. Alô? Vamos ver isso? Romanos, capítulo 14, vire algumas páginas aí. Vamos a Romanos, capítulo 14, verso 7 ao verso 9. Veja aí o que diz. Está escrito assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos de quem, abençoados? Somos do Senhor, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Cadê o teu livre-arbítrio aí, abençoado? Cadê a tua vontade aí? Não, não, não. Papai Deus é que determinou. Quer você esteja vivo, quer você saia deste corpo. Se você é propriedade de Papai Deus, ele te leva para onde ele bem entender. Essa história de que fulano morreu, estava longe dos caminhos do Senhor. Não, não, não. Primeiro que você não tem como se separar do Senhor. Porque nós acabamos de ler que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Sendo um espírito com ele, abençoado, quer você esteja vivo, quer você esteja morto, quer você esteja no corpo ou fora deste corpo, você é de Papai Deus, você é propriedade exclusiva dele. E daí não há quem possa livrar você da mão de papai. Muito importante, abençoado. Isso não depende da tua vontade nem da minha. Ele quis e ele fez assim. Vamos a Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 5. Veja só o decreto de Deus para as nossas vidas.
Efésios capítulo 1, verso 5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, ele tomou o nosso espírito, ele tomou o nosso corpo para ele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, foi a vontade de Deus estabelecida. Não foi você que um dia resolveu ir num lugar chamado igreja. Eu vou aceitar Jesus. Não. Isso aí é outro engano da religião. Na Bíblia não se fala isso. Na Bíblia não tem nada escrito a respeito de que você um dia tem que aceitar a Jesus. Pelo contrário, na Bíblia fala que ele escolheu a nós e não nós que escolhemos a ele. E aí está muito bem claro, dizendo que ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele morre na cruz do Calvário, ali ele toma posse do nosso espírito, ele toma posse do nosso corpo. Vamos adiante, mostrando mais alguns decretos estabelecidos pelo próprio Deus para as nossas vidas. Baseado nos dois aspectos citados anteriormente, qual a posição que a igreja deve ter nos dias atuais? Primeiro ponto: depois da cruz, não podemos conhecer a ninguém segundo a carne. Isso é outro decreto estabelecido quando Cristo morre na cruz do Calvário. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Vamos ver aí o que diz. Escrito está: assim que daqui por diante quando? Logo após a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, se estabelece decretos. E aqui vai mais um decreto. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Preste muita atenção, vamos destrinchar este verso aqui com muita propriedade. Paulo está falando que depois da cruz do Calvário, você não está chamado a olhar teu irmão segundo a carne. Embora de repente você veja seu irmão aí em alguma atitude que ao teu entender é uma atitude errada, é uma atitude pecaminosa, porque assim é que qualifica as religiões, você não está chamado a olhar ele abençoado em carne, até porque você também está vestido de um vaso de carne igualzinho ao dele. Talvez você se chame João, se chame Maria, se chame Antônio, se chame José, mas a matéria que está revestida do teu espírito é igual para todo mundo, porque é uma carne débil e está sujeita a falhas. Sendo assim, estando sujeitos a falhas, nós não estamos chamados a olhar ninguém segundo a carne. Se de repente você vê seu irmão aí em alguma falha, deixa ele para lá, deixa ele cuidar dos assuntos dele, porque papai Deus está tratando com ele dentro aí das debilidades dele. Nós não estamos chamados a olhar ninguém segundo a carne. O nosso chamado é apresentar a todo homem perfeito. É assim o que descreve Paulo em sua carta aos Colossenses. Outro detalhe muito importante nesse verso é que Paulo está falando que se conhecemos a Cristo segundo a carne, e a pergunta é: quem é Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então Paulo está falando para aquele povo daquela época: olha, se nós conhecemos a Cristo segundo a carne, se nós conhecemos a Jesus de Nazaré, contudo agora já não podemos conhecê-lo deste modo. Por que, abençoado? Porque Jesus de Nazaré, ele foi um judeu, ele veio para cumprir a lei, ele estava submetido à lei mosaica. Portanto, nós não temos que ter os olhos em Jesus de Nazaré. Essa história que você tem que seguir as pegadas do mestre, que você tem que seguir o louro da Galileia, isso vai te levar a um problema muito sério, abençoado. Porque Jesus, abençoado, Jesus não foi cristão. Não se assuste com aquilo que eu estou te falando. Jesus foi um rabino, Jesus foi um cumpridor da lei de Moisés, Jesus foi um judeu, praticante da religião judaica. Portanto, não temos que seguir ao loiro da Galileia. Qual é o meu chamado então? O teu chamado é poder absorver os benefícios do Cristo ressuscitado. Porque quando Cristo se levanta do túmulo e ressurge, aí é benefício para a tua vida. Como estamos apresentando aqui, o decreto de Deus foi estabelecido. O teu espírito está perfeito, logo não tivemos em pecado. O teu corpo está adotado, logo eu não tenho que estar apontando o dedo na tua cara, chamando você para tantas coisas que a religião faz. Aí está muito bem claro: se porventura conhecemos a Cristo segundo a carne, não o conhecemos deste modo. Se porventura nos ensinaram a olhar o nosso irmão, a julgar o nosso irmão, não, esqueça aí. Deixa ele aí, porque papai Deus está tratando com ele.
Além de esclarecer os 2 pontos fundamentais que infelizmente não vemos ser respeitados dentro das chamadas igrejas, Paulo está sendo explícito em divulgar este decreto. Daqui por diante, ou seja, depois da cruz, a ninguém podemos ver em carne, ou seja, não importa qual seja a conduta do teu irmão, a você não é lhe permitido julgá-lo segundo a carne, porque cada um dará conta de si. É o que está escrito em Romanos, capítulo 14, verso 12. Veja o que diz. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a quem? A Papai Deus, abençoado. Então, eu não tenho que pedir satisfação de você, da tua vida, dos teus atos, do que você faz. Primeiro, você é um ser pensante. Papai Deus te colocou uma inteligência, te ensinou o que é certo, te ensinou o que é errado, te ensinou o que é mal, te ensinou o que é bom. Então, compete a você ter domínio próprio em suas ações para viver uma vida tranquila, para viver uma vida abundante. Porque você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que você faz diante de Deus. A segunda parte do verso que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5,16 é de vital importância para definir em que pacto você está vivendo. Muitas das vezes o apóstolo era acusado de não querer respeitar a Jesus de Nazaré. Porém, devemos nos situar, como já falei. Seguir a Jesus de Nazaré nos direciona de encontro à lei mosaica. Jesus de Nazaré foi um judeu e veio aqui para cumprir essa lei. Jesus de Nazaré não foi cristão. O cristianismo, ele só começa com Paulo, e esse assunto nós iremos abordar em tempo oportuno. Nós devemos hoje ter os olhos fitados no sacrifício perfeito da cruz, ou seja, quando o ressuscitado volta de entre os mortos, ali se estabelecem os benefícios para nós. E é aí que tem que estar a tua mente, é aí onde está situada a mente do apóstolo Paulo, as suas 14 epístolas, falando dos benefícios deste sacrifício. Em sua carta aos Romanos, capítulo 7, verso 4, ele deixa muito bem claro que nós devemos tirar os olhos de Jesus de Nazaré e sim olharmos para o sacrifício do ressuscitado. Vamos ver isso aí? Romanos 7, 4. Romanos, capítulo 7, verso 4. Veja o que diz. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei mediante ao corpo de Cristo. Como se chamou o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Qual foi o objetivo dessa morte? Para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Abençoado, de repente você está numa denominação, você está dando fruto por pastor, por missionário, por tal do apóstolo, mas você está submetido à lei de Moisés, subjugado a mandamentos e doutrinas de homens. E Paulo está falando que quando você entra a servir a lei de Moisés, você não dá fruto para Deus. Você só poderá frutificar a Deus quando você estiver com os olhos colocados nos benefícios daquele que ressuscitou de entre os mortos. Daí a citação do apóstolo Paulo. Se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o podemos conhecer deste modo. Nós vamos a mais um pequeno intervalo, não saia daí, e já já voltamos para dar continuidade nesse estudo maravilhoso. Um decreto de Deus. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos,
que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacional.jlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. Estamos aqui na Rádio Bicuda 98.7 FM apresentando o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense, que é produzido pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Conforme você ouviu aí nas nossas divulgações, acesse nosso site, acesse nosso canal no YouTube e desfrute deste maravilhoso conhecimento que foi trazido a nós pelo apóstolo da graça, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Continuamos então no nosso estudo, um decreto de Deus. Outro ponto muito importante é que ninguém pode acusar nem apartar os escolhidos de Deus. Essa história, abençoada, de colocar você em disciplina, de excluir o membro da comunhão da igreja, isso é invenção de homem. Um filho de Deus jamais deve receber acusações e condenações. Pode ter o título que tiver, a este não lhe foi dada a prerrogativa de julgar e condenar um escolhido. Quer ver só o que diz a evidência bíblica? Romanos capítulo 8, verso 33 e verso 34. Veja o que está escrito aí. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então quer dizer que não é o pastor. Então quer dizer que não é o apóstolo. Não é o missionário. Não. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, abençoado, ninguém pode tentar acusação contra você. Não foi dado o direito de ninguém poder julgar a você. Você é um escolhido de Papai Deus e ele um dia se pendurou na cruz do Calvário, ele um dia morreu por você, então cabe a ele cuidar de você. Somente ele. Ninguém tem o poder de colocar o dedo na tua cara para poder te acusar, seja lá do que for. Outro ponto muito importante, isso são decretos, abençoados. Estamos falando de decretos estabelecidos pelo próprio Deus. Outro decreto muito importante é que somos chamados a cobrir um irmão quando encontramos ele em falha. Veja o conselho apostólico quando surpreendemos a alguém em falta. É o que está escrito em Gálatas 6, livro de Gálatas, livro aos Gálatas, melhor dizendo, Gálatas não escreveu nada. Livro aos Gálatas, capítulo 6, verso 1. Veja só o que diz. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Esse é o teu chamado. Se de repente você surpreende a um irmão fazendo alguma coisa, você vê ele fazendo umas coisinhas feias aí, e olha que todo mundo tem capacidade de fazer. Eu, você, qualquer um. E não diga que não tem não, porque eu sei que tem. Porque eu estou vestido da mesma carne que você.
Paulo fala que se algum irmão chega a ser surpreendido em alguma falha, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vós que sois maduros, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E toma cuidado, porque senão pode ocorrer o mesmo com você. Como dizia o nosso apóstolo, cuidado com a casca de banana, porque pode ser que lá na esquina ela te alcance. O alerta é bem sério. Todos nós estamos em um corpo de debilidade. Todos estamos sujeitos a quedas. Cuidado, amanhã pode ser você. Cabe então o quê? Apresentar a todo homem perfeito, independente da sua conduta carnal. Esse é o papel da igreja. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 28. Colossenses capítulo 1, verso 28. Veja aí o que o apóstolo escreve. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem. Esse é o papel da igreja, ensinar a todos. Ensinar o quê? Em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Esse é o teu chamado, abençoado. Esse é um decreto estabelecido de Deus para as nossas vidas, que nós devemos apresentar todo homem perfeito, independente da sua conduta carnal. Mas eu vi fazendo isso, eu vi fazendo aquilo. Você viu a carne dele, e a carne dele tem a capacidade de fazer coisas que eu e você somos capazes de fazer até pior. Mas o nosso chamado, o decreto estabelecido, é apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Por que nós devemos apresentar todo homem perfeito diante de Deus? Porque o sacrifício da cruz, ele foi perfeito. No sacrifício da cruz, houve perfeição para o espírito, como já apresentamos aqui. O nosso corpo, ele foi comprado, ele foi adotado. Então, esse sacrifício, ele foi pago com sangue. E não há quem possa poder pagar maior preço que esse. Ou você acha que seria capaz de subir na cruz do Calvário, sofrer toda a humilhação que ele sofreu? Se você não é capaz disso, eu tenho certeza que nem eu e nem você somos capazes disso. Nós temos que respeitar esse decreto. Esse decreto fala que, mediante ao sacrifício que foi feito lá naquela cruz, nós devemos apresentar todo homem perfeito. A conclusão que chegamos a esse estudo maravilhoso é que, quando se viola um decreto desses, estamos sujeitos às sanções da lei vigente. Aqui nesse pacto, Deus não irá te castigar. Os fiscais deste pacto são os anjos. E mediante sua infração a este, eles te trazem uma justa retribuição. Portanto, exortamos a todos que respeitemos os decretos de Deus. A matemática é simples, abençoado. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. É o que está descrito em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Veja aí o que diz. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Outras versões falam, Deus não pode ser burlado. Todo aquilo que o homem semear, isso também ceifarás. Então, abençoado, deixa o teu irmão lá com as situações dele. Ele tem que prestar conta diante de Deus. O que ele planta, ele colhe. Não cabe a você pôr o dedo na cara de ninguém. Porque com o juízo com que julgas, você também vai ser julgado. É assim o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, verso 2. Veja aí, a advertência de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, àqueles que estavam à sua volta. E se aplica para os dias atuais. Veja o que diz, Mateus, capítulo 7, verso 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vão também medir a vós. Então, abençoado, a partir de hoje, passe a respeitar os decretos estabelecidos por Deus, sabendo que existe uma soberania, que existe um controle da parte de Deus para toda a nossa vida. Compete a Deus nos direcionar, compete a Deus nos dar justa retribuição daquilo que praticamos, daquilo que fazemos. Não podemos de forma alguma afrontar os decretos que foram estabelecidos da parte de Deus para nós. Estamos aqui encerrando essa programação. Receba aí que tua mente foi iluminada para estas verdades e que você possa desfrutar dos melhores dias da tua vida, sabendo que o sacrifício perfeito da cruz do Calvário salvou o teu espírito, salvou o teu corpo e você jamais poderá se perder. Papai Deus tem o controle de tudo. Um forte abraço e amanhã voltamos.
você me transformou, me ensinou a ver, enxergar o perfeito em mim, a deixar de valorizar o que eu pensava ter valor. Com você estou aprendendo a amar, a como respeitar o irmão. Estou aprendendo como se deve falar, não importando a situação. Te agradeço por me dar a chance de sempre querer aprender a valorizar o mais importante, que és o que tens para me dizer. Só você me deu esperança e o gozo de viver. Só você me deu confiança, me ensinou a crer no verdadeiro amor. Fala, Pai. No abrir e fechar de olhos, você me arrebatou. Um clique em minha mente, você me transformou, me ensinou a ver, enxergar o perfeito em mim, a deixar de valorizar o que eu pensava ter valor. Com você estou aprendendo a amar, a como respeitar o irmão. Estou aprendendo como se deve falar, não importando a situação. Te agradeço por me dar a chance de sempre querer aprender a valorizar o mais importante, que és o que tens para me dizer. Só você me deu esperança e o gozo de viver. Só você me deu confiança, me ensinou a crer no verdadeiro amor, no verdadeiro amor, no verdadeiro amor, no verdadeiro amor. Cante aí, amada, no verdadeiro amor, 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 no verdadeiro amor. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho.
Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Yo no voy a negar por un tiempo de espera todo el bien que tu evangelio le ha hecho a mi vida entera. Y no voy a negar que desde que escuché tu voz, de blanco y negro a colores, mi vida convertiste. En tu sabio consejo vivo días muy felices, que tu palabra me consuela, me ha llenado de tu amor. Que yo tengo, que tú no me hayas dado, que yo entiendo, que no me has enseñado tú. Por un tiempo de espera no te voy a negar que yo tengo, que tú no me hayas dado, que yo entiendo, que no me has enseñado tú. Con prudencia y sensatez tu regreso esperaré, amándote hoy más que ayer. Que yo tengo, que tú no me hayas dado, que yo entiendo, que no me has enseñado tú. Por un tiempo de espera no te voy a negar que yo tengo, que tú no me hayas dado, que yo entiendo, que no me has enseñado tú. Con prudencia
prudencia y sensatez, tu regreso esperaré, amándote hoy más que ayer. Amándote hoy más que ayer. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.